perdoar aos nossos inimigos, uma coisa muito difícil de fazer. Em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21, diz assim: Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Se for possível, no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás remorso e vergonha sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, lemos: Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 29, lemos assim: Não diga, como ele fez a mim, assim lhe farei. Pagarei a cada um com a mesma moeda. Em nossa natureza, somos rancorosos e vingativos. Temos uma memória muito boa para lembrar de todas as ofensas que nos fazem e grande imaginação e disposição para dar o troco. Mas definitivamente, esse não é o comportamento que Deus espera de nós. O primeiro passo para contornar os desentendimentos é evitar tornar as ofensas maiores do que elas são. Normalmente, acumulamos problemas com pessoas específicas e passamos a anotar tudo o que elas dizem ou fazem, enchendo nossos corações de rancor, mágoa e muitas vezes ódio. Esses sentimentos são inferiores e não trazem nada de bom à vida de um cristão. Não é uma tarefa fácil, irmãos, mas se colocarmos como premissa o perdão de Deus à nossa preguiça, idolatria, inveja, ira e tantos outros atributos, vamos perceber que não importa o tamanho da ofensa que sofremos, o perdão sempre poderá ter seu lugar. Mas então, devemos viver para sermos saco de pancada dos outros? Devemos viver para dar outra face? Afinal, tudo se resume a sermos sempre vítimas e nunca nos posicionarmos? Na verdade, não é bem assim. Em algumas situações, é preciso distanciar para evitar o embate. Sabendo que não nos convém entrar em contendas, devemos fazer uma reflexão em torno daqueles que nos cercam e identificar quem são as pessoas que, por mais empenho que possamos dedicar, sempre terminam por nos atingir com provocações. Após identificarmos quem são essas pessoas, oremos por elas, para que conheçam Jesus e consertem esse comportamento. Em segundo lugar, mantenha o contato somente até o limite da convivência pacífica. Podemos definir esse limite, que faz com que sempre exista margem para o desentendimento e não ultrapassá-lo. Mas e quanto ao ensinamento de Jesus sobre isso? Ele não nos disse que devemos dar a outra face? Bem, irmãos, como todo ensinamento, esse também tinha um contexto. Vamos ver exatamente o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer um te bater na face direita, oferece também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Irmãos, aqui podemos ver claramente que o Senhor nos ensina a não alimentar provocações. Todos já ouvimos a expressão: eu dou um braço para não entrar numa briga, mas dou 2 braços para não sair dela depois que eu entro. E é assim que funciona. Depois que cedemos à ira, dificilmente conseguimos o autocontrole para interrompermos esse processo. O Senhor foi claro e objetivo em nos dizer que devemos sim dar a outra face, se isso puder evitar um problema muito maior. Além disso, Ele nos ensina que amar a quem nos ama é muito fácil e não foi para as facilidades que fomos chamados. Para sermos imagem e semelhança do nosso Pai, é preciso amar nossos inimigos e pagar o mal com o bem, pois Deus fez com que os bons e os maus habitassem o mesmo mundo e deu oportunidade de arrependimento a todos igualmente. Esse é um dos mandamentos mais difíceis de ser seguido, pois é preciso anular uma série de emoções carnais para perdoarmos de coração. Contudo, se partirmos do princípio que Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa nossos pecados por intercessão do nosso eterno sacerdote Jesus Cristo, ainda que sejamos completamente perdidos, quem somos nós para negar o perdão a alguém que tenha se arrependido de nos ofender? É isso, irmãos, que o amor que o Senhor nos dedica seja capaz de apaziguar o coração de cada um de nós, nos presenteando com sabedoria, mansidão, para levarmos uma vida cheia da paz que só Ele pode nos oferecer. Amém.